É isso, galera, começar esse vídeo seguindo para Piatã, parando antes aqui na Cachoeira do Ferro Doido. Olha Léo lá no fundo, Naya, Laís, Fabi, a galera que esteve presente no curso lá no sítio Natora. E é isso, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Se não conhece, tem que conhecer. Pois é, galera, bastante trabalho já aconteceu nessa semana, mas antes de a gente entrar nesse vídeo de fato e compartilhar com vocês os detalhes desse projeto, tá dois recados. O primeiro é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. As informações para serem divididas com vocês, elas são muitas, e para não saturar, né, de tanta fala, de tanto conteúdo, de tanto conhecimento, é importante ter um respiro para poder assimilar e conseguir colocar isso em prática. Então eu vou estar dividido o vídeo em dois. E o segundo ponto é dar uma contextualizada desse projeto aqui. Primeiramente, ele acontece em função de um casal que se tornou amigo, a Maria e o Luiz, ex-citadinos, fizeram essa migração de sair de Salvador e vir para uma zona rural, aqui na Chapada Diamantina, no município de Piatã. E logo que eles chegaram, em função da cultura, né, eles já tinham um outro contexto, um outro envolvimento com o café, eles decidiram plantar o café, ao mesmo tempo que se tem outros objetivos aí, não só geração de renda, mas também subsistência. Então esse projeto ele já acontece desde novembro de 2022, foi o momento que a gente fez a primeira intervenção. Quando eu cheguei aqui, os cafés já estavam plantados, então foi uma experiência desafiadora no sentido de você criar uma estrutura para um arranjo que já estava mais ou menos estabelecido e ao mesmo tempo muito rico em termos de aprendizado. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou falar com vocês basicamente do desenvolvimento inicial desse café, das estratégias que a gente utilizou e como está o plantio, o sistema, né, nesse primeiro momento. E no segundo vídeo dar uma visão macro do lugar. Por quê? Porque quando você planta, galera, pensa que você está num ambiente que é heterogêneo. Então as condições, a resposta, o desenvolvimento que você vai observar das plantas que você vai cultivar, eles tendem a variar. É claro que a gente idealiza e pensa uma uniformidade do crescimento e desenvolvimento das plantas, mas só que a natureza ela mostra o oposto para a gente, né? Que existe um mosaico ali. Então é fundamental você aprender a perceber, compreender, fazer a leitura desse mosaico. E como a gente está falando do café, que é uma planta extremamente exigente, ficou nítido perceber essas questões. E quando você fala de cultivar e criar condições para uma planta que demanda muita vida naquele solo, qualquer sinal, qualquer resposta, ela fica nítida e você precisa entender, lógico, para poder agir, para poder fazer uma interferência positiva, para criar uma solução, né, seja com a escolha das espécies, enfim. Então, esse primeiro vídeo, falar com vocês de como está o projeto, os manejos, o que foi plantado, espaçamento, algumas sacadas e etc. E no segundo, dar uma visão macro desse sítio, dessa propriedade e desse contexto em específico. Beleza, galera? E um primeiro ponto, galera, antes de pegar a câmera e mostrar para vocês os sistemas, os plantios, para vocês poderem visualizar, para vocês poderem ter esse retrato e assimilarem, né, as questões, é dizer que numa condição onde o solo ele não está propício para receber aquela planta de interesse, e aqui a gente está falando do café, é muito interessante aplicar essa estratégia que eu venho falando de utilizar essas plantas, né, que formam esse viveiro, a mandioca, o andu, né, o feijão de porco, mas também essas plantas que nos permitem ter uma subsistência ali no início, o feijão, o milho, a banana. Essas plantas elas são muito interessantes em termos de composição, em termos de criação de condições para você poder não só se alimentar, mas também criar condições para receber plantas mais exigentes ali. Então o que foi feito aqui, estamos falando de um pessoal que está aprendendo, foi fazer um plantio simples, porém eficiente, respeitando princípios fundamentais
e que a minha proposta fundamental aqui é que vocês assimilem isso para aí sim poder enriquecer o cultivo de vocês com essas espécies que demandam bastante do solo. Beleza? Vamos nessa, para não se alongar muito, mostrar para vocês como é que tá essa área aqui. Vamos nessa. Embaixo nessa folha que tá tocando nele, ó. Olha como ele sai fácil. Todos. É isso mesmo. Aí. Bom, primeiro ponto, estamos falando aqui das linhas de árvores que já foram podadas, que já foram manejadas. Essa é a primeira coisa para poder comentar. E que elas estão a 5,20 metros uma da outra. Quando eu cheguei aqui, essas ruas do café, elas já estavam estabelecidas. Você percebe que o café ele está agora, né, começando a se estabelecer. Tem um mosaico muito interessante de plantas sadias. Você ainda nota algumas deficiências nutricionais, falhas aqui, né, que não vieram. Enfim, muito interessante isso. Mas como eu falei para vocês, vou enfatizar essa questão dessa complexidade da paisagem de modo geral no próximo vídeo. E o que foi que a gente fez foi estabelecer, né, as linhas de árvore entre os cafés. Nessa rua aqui agora, que vai ser a próxima etapa desse trabalho que eu vim fazer aqui com eles, com a Maria e o Luiz, é estabelecer uma roça. E lógico que a gente está estabelecendo uma roça aqui com uma estratégia de também produzir matéria orgânica para essa entrelinha. Fizemos no primeiro momento um plantio de uma capineira, mas só que ia demandar uma quantidade de manejo muito grande para o pessoal. Então a decisão foi tirar a capineira. Você percebe que ficou bastante talo, era esse capim. Isso aqui já foi uma poda do eucalipto que o Luiz tinha feito no início, enfim. E agora a gente vai adotar uma outra estratégia para também fazer uma roça com produção de biomassa para esse lugar. Então basicamente o que a gente fez aqui foi plantar banana. Plantamos a banana a cada 5 metros. Entre elas plantamos eucalipto. Eucalipto aqui entrou a cada 2 e semeamos o máximo que foi possível. Então isso foi uma coisa que o Luiz já fez de modo muito bem acertado. Aqui eu estou mostrando para vocês um abacate. Aqui embaixo tem uma pitomba e ali do ladinho um tamboril. Então esse básico o Luiz fez muito bem feito. Que é o que, galera? É você estabelecer, porque aqui eu estou mostrando para você uma mandioca, aqui tem mandioca, aqui tem um andu. Se você olha mais para frente ali, você vai ver também um andu. Então o que foi a base aqui? Foi estabelecer andu, mandioca, feijão, milho, etc, etc. E por baixo, tudo que tinha disponível. Aqui a gente ainda colocou araruta, como eu disse para vocês, no pé do eucalipto, as árvores. Em alguns lugares colocamos algumas plantas enxertadas para ele lá na frente. Aqui é uma manga, se eu não me engano, uma manga rosa. Ali no pé, isso aqui já foi passarinho goiaba. E assim segue. Então o primeiro ponto é esse. Esses andus aqui ainda não colhemos. Ou melhor, não podamos, porque eles ainda estão em colheita. Estamos falando de 1 ano e 2 meses. E o pessoal já está colhendo também esse andu para poder levar para a feira. Uma outra planta muito estratégica que entrou de semente, semeadura direto aqui, tamboril. E olha como esse tamboril veio forte. Olha o que tem no pé dele. No pé dele já tem um futuro, jatobá. E foi criado por quem? Mandioca. E aqui, galera, é o que eu quero dizer para vocês. O básico. Esse é o básico. Olha como ele já saiu. Olha o andar que ele tá. Ele já tá querendo passar a mandioca. Então isso mostra que o viveiro funcionou. Esse é um exemplo nítido que o viveiro funcionou. E a gente está falando aqui de plantas de fácil acesso. Mesma coisa. Andu, crioquém, grevilha. Uma outra planta muito utilizada aqui na região para fazer consórcio com café. E perceba, ela do lado de quem? Bananeira. Então basicamente, aí eu já entro em outro assunto, a poda que a gente fez agora, essa poda dentro desse conceito de bolha de crescimento. Em alguns casos já fizemos a destopa do eucalipto, em outros, que foi a maior parte deles, ainda não. Agora observe que embaixo do eucalipto, quem é que está aqui em todo esse andar? Banana, galera. Então esse conceito de bolha de crescimento que você faz com o feijão de porco lá no início, podando ele para ele não sombrear em demasia a sua mandioca, para não sombrear em demasia o seu milho,
a gente está fazendo agora com o sistema com 1 ano e 2 meses, mas só que agora com uma outra proposta de criar o ambiente ideal e favorável para essas plantas de um segundo estágio. E é o que o Ernesto fala da placenta 2. Né? E essas outras plantas que vão vir, mas que seguem em respeito esse mesmo princípio, né? Que a gente hoje fala de estratificar e que eu busco simplificar no sentido de quem é grevilha mora em que andar. A grevilha mora no 8º andar, bananeira mora no 2º andar. Então quando você entende isso, você entende essa formatação, fica simples você manejar. E ao mesmo tempo, como eu falei com vocês, as plantas que vão ser geradoras de biomassa, vão criar uma sombra favorável, e aqui já é uma questão mais específica, para uma planta, que nesse caso é o café, já está aqui. Tamboril, tem copa difusa, aceita a poda, uma planta forte, uma planta guerreira, que se desenvolve bem no lugar, e ela já entra aí como uma futura substituta desse eucalipto, que no futuro o pessoal vai colher, e logo depois tem o jatobá, que vai ficar mais tempo aqui. Uma outra ótima indicação desse viveiro que funciona, olha essa manga, galera, brotações, ela estava bem fechada aqui, olha a quantidade do material que foi podado. Então tiramos aqui o excesso do andu, fizemos uma poda de galho ou outra da mandioca, que já começou a ser colhida, o pessoal já está vendendo na feira, mas olha como ela já está superando, olha como ela já está subindo, chegando nessa altura. Ela novinha, ela não ia poder receber aquele sol, né, principalmente as condições iniciais do solo. E a gente está falando de apenas uma adubação que nós fizemos aqui. Mas ela mostra pra gente de, galera, já consigo. Abre um pouco mais de espaço. Do ladinho um eucalipto mais tardio, né? Esse aqui ele não foi o ideal, é que isso aconteça, que ele sempre ultrapasse a bananeira. Mas aqui a gente manejou, né, e deu essa chance para ele. Ele merece. E aqui embaixo, como forração, não plantamos mais porque não tínhamos araruta. Então, quando você olha isso numa perspectiva, ali tem outra. Seria interessante ter mais araruta por aqui por baixo. Se você olhar ali na frente, araruta. Porque no momento que abre essa luz, né, a partir do momento que você faz essa poda, né, dessa parte superior do sistema, você tem uma certa entrada de luz aqui. E aí fica essa pergunta: quem eu posso colocar para poder absorver essa luz? Uma plantinha que não é cara, uma plantinha que eu consigo fácil, um gengibre, um açafrão, uma araruta. Nesse caso aqui foi a araruta, e é muito interessante que você vê, né, que quando abre luz ela sentiu um pouquinho, olha a folha dela, ela sentiu porque ela estava em um ambiente mais favorável, mas ao mesmo tempo ela já está no período de colheita, entende? Então é muito importante perceber essas coisas, fazer essa leitura. Aqui um outro exemplo desse viveiro, mandioca já indo para o lado. Perceba que a gente fez uma poda dela aqui enquanto ela não é colhida, para poder essa manga aqui, essa aqui já foi semente, já é um pé franco, ela recebeu um pouco mais de luz, e ao mesmo tempo essa leucena também poder sair. Plantamos leucena, por quê? Porque é uma semente que a gente consegue fácil, é uma semente barata, só tem que catar, pede para a vizinha ali na porta da casa dela, vou tirar aqui e tal. Então foi isso que fizemos e ela tá vindo. Então é uma outra planta que vai ser interessante, como eu disse para vocês, criada também pela andu. Fizemos esse viveiro, aipim, andu, e lá no pé do andu, araruta. Aqui tem um outro exemplo clássico dessa função do viveiro, que não se limita à mandioca, que foi com o andu. Vou chegar um pouco mais para trás. Observa o andu aqui nesse contexto, foi colhido, agora foi podado, ele já está vindo. E a nogueira, como está saindo, percebe que ela mesma, no desenvolvimento dela, ela foi indicando, ela está na altura. Essa poda na altura dela é intencional. E a tendência é que agora ela vá galgando o seu caminho. E aqui do lado dela o tamboril. Você percebe que ele sofreu um pouco mais com a questão do excesso na sombra. Ele sentiu essa gema apical dele, né, sofreu um pouco. Por quê? Porque ele já precisava de luz, né, um pouco, um passo anterior. Mas veja como funciona. Aqui desse outro lado você tem um abacateiro. Você
Tem o eucalipto subindo. Esse está um pouquinho atrasado, né? Para o que é a genética dele, para o que é a força dele. Mas está tudo bem. Aqui tinha mandioca, andu, colhemos. E olha o espaço. Quem fica agora? Abacate. Subir uma saia de eucalipto para poder criar essa condição para ele. E agora tem um abacateiro que preenche. Deixei mais para trás para vocês verem. Que preenche agora, futuramente, toda essa área aqui. Ali do lado, em parceria com a tangerina Pocã, foi uma coisa que a gente observou aqui, uma boa aptidão do lugar para citros. Então se desenvolveu muito bem. E assim segue até o final da linha. Esse andu tem um abacateiro ali precisando de uma luz, mas a gente não podou ele. Bora ver se você vai saber o que é isso aqui. Maracujá do mato. Maracujá nativo. E aí a escolha foi deixar para poder colher, porque é uma fruta fantástica. Cresceu aqui. Tá vindo bem bonito. Muitos frutos. Vai produzir bastante. Tem uma leve tensão aí para a bananeira, certamente. Mas como eu disse, a gente segura um pouco essa tensão, né, em favor de colher um pouco de maracujá nativo. Vou subir aqui na escada para poder mostrar para vocês a visão um pouco mais do alto do sistema. Levando na boca, né, Patrícia? A primeira coisa que fica bem nítida, foi o que eu tinha comentado com vocês, são as bananeiras, né, essa estratificação, eucalipto subindo e as bananeiras começando a ocupar o sistema. Então quando você olha ao longo da área, é como se você tivesse uma predominância, né, das bananeiras ao longo do sistema. Quando você olha para essa linha aqui que eu tô, você percebe a altura que está, nesse caso aqui uma variedade é banana prata, e o eucalipto todo acima dela. E lá do fundo para cá, se você traçar uma linha reta, você percebe esses andares já começando a ficar bem delimitados. Aqui embaixo, como eu falei para vocês, a gente tem as ruas com café. Já começa a perceber a diferença da cor, né, da matéria orgânica. Só esse pedacinho aqui que, em função da não poda, né, dos andus, a gente acabou não cobrindo. Mas ali você percebe embaixo, como eu falei para vocês, preenchendo esse extrato quase que rasteiro, mas na verdade é um extrato baixo, né, baixo, fiel, dentro desse ciclo, né, dentro dessa placenta, que é a araruta. E logo na sequência, né, vindo ali junto no pé que eu tinha mostrado para vocês, o abacateiro. Um pouco mais lá para frente, aquela grevilha no pé da banana ali. Então você percebe que o sistema ele vai caminhando, né, ele vai criando maturidade e ele vai se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, quando você vai um pouco mais lá para trás, esse verde um pouco mais escuro, aqui é o andu ainda no mesmo andar da bananeira. Então essa visão de cima é interessante em função disso. E aí já vai uma dica interessante. Nesse processo de combinar, né, essas plantas, falando desse esqueleto base, que no caso é o andu, a mandioca, a banana, feijão de porco e todas essas outras possíveis plantas de placenta, milho, feijão, etc, abóbora, etc, é você colocar o andu pelo menos a 1 metro da bananeira. Eu tenho visto que esse é o espaçamento perfeito no sentido de casar com a forma e o comportamento de ambas as espécies. Porque quando chega nesse momento, por exemplo, em que você tem uma planta, uma arbórea, seja um eucalipto, seja um tamboril, seja uma grilicídia, seja um sombreiro mexicano, enfim, no momento que ele ainda não chegou, né, no andar dele, né, ou nessa fase de desenvolvimento que ele já começa a se destacar no ambiente, você consegue manter o andu ali, criando um microclima, uma condição mais favorável para as outras plantas, sobretudo no momento mais estressante, que pode ser o verão do seu lugar. Tem lugares em que o verão é estiado e tem outros lugares que o verão é chuvoso, mas às vezes pode ser o inverno, locais em que o inverno é chuvoso e tem outros locais onde o inverno é seco. Então você precisa fazer a leitura desse ambiente para saber o momento, né, se é favorável deixar aquele viveiro verde protegendo as demais plantas, ou se já é um momento de você colher, podar, né, para poder abrir espaço para as outras plantas
dos ciclos mais perenes, né, das plantas que vão ficar ali agora no sistema. Eu separei também um eucalipto que está no momento que precisa subir para que a banana ocupe o seu lugar. Eu separei um contexto que foi uma coisa que a gente fez bastante aqui, que é subir essa saia do eucalipto, criar, permitir essa bolha de crescimento satisfatório para a bananeira, para vocês verem que é um processo bem simples. Então, nada mais, nada menos do que fazer a poda dessas ramas que, se vocês observarem bem no vídeo, já começam a tocar na folha da bananeira. A bananeira já está atingindo a altura, nesse caso é uma banana que o pessoal chama aqui de nanica, outros chamam de caturra. Se você vai para o norte já é banana d'água, se você vai para banana chorona também, e enfim, mas aqui o pessoal chama de caturra. Na verdade eles têm um costume de consumir ela muito mais do que a prata. E aí você vê, não é uma banana de porte muito alto como a banana prata, é uma planta um pouco mais baixa. E ela já está começando, você começa a ver que ele já começa a se arranhar, você já vê que o eucalipto já começa, aqui a banana já começa a tocar, né, muitas ramas dele. E basicamente a indicação é: levanta, coloca o eucalipto no seu lugar e abre o espaço ideal para a bananeira. Então não é um processo difícil e é o que eu tenho dito. O que você faz no início com essa poda do feijão de porco, quando você estratifica ali para o seu milho, para a sua abóbora, para o seu andu, é o que você vai fazendo ao longo, né, do desenvolvimento do sistema. O importante é você entender esse processo. Entendendo esse processo, você ganha confiança para fazer a leitura e fazer as intervenções na hora, no momento, na janela, no time ideal. Porque pensa, galera, agricultura é uma coisa de tempo, você precisa de tempo. E esse tempo, o que ele te pede durante esse processo é observação, entendimento, entende? Se apropriar das especificidades daquele lugar. E uma coisa para comentar com vocês, assim, para fechar essa primeira parte, é: quando você estabelece e planta esse viveiro de modo básico, né, de modo simples, colhendo alimento, melhorando as condições do lugar, você percebe, a primeira coisa é que nós tendemos a plantar pouco. Ainda se planta pouco, é preciso preencher esse berçário, né, essa nova floresta que está vindo, com muitas espécies, com muitas plantas. Tudo bem que você pode ter uma diversidade baixa no início, principalmente se você está começando, mas é aquilo, faz o que o Luiz fez, o que a Maria fez. Planta o que você tem disponível, galera, porque lá na frente, né, você vai poder escolher. Lá na frente, essa mangueira que estava muito colada ali com o abacateiro vai gerar matéria orgânica, vai dinamizar o solo, e enfim. Então começa com esse básico, semeia plantas, né, que vão gerar matéria orgânica, semeia plantas que vão conseguir substituir o eucalipto ou a outra planta que você utilizou para gerar matéria orgânica nesse ponto de partida. E enfim, e semeia as frutas, né, que você espera poder comer no futuro. À medida que você perceber que as coisas estão melhorando, aí você entra com a sua muda enxertada. Como eu falei para vocês, aqui já ficou nítido uma aptidão para citros, uma aptidão para manga, né, um bom desenvolvimento dos abacateiros. Então já é um caminho para você seguir, ao mesmo tempo que se trabalha com esse objetivo, com essa meta de se produzir o café. Mas isso aí eu vou deixar para falar dessa estrutura, desse mosaico. Estou aqui do lado da área que a gente vai dialogar no próximo vídeo, uma área de solo raso. Me pediram para fazer um vídeo numa área de solo raso. Então, mas antes eu queria ter feito esse experimento aqui, e que com um resultado muito interessante, e que, óbvio, é uma área que dialoga com essa daqui. E aí, a partir do ponto que eu comecei a fazer a leitura e perceber a questão do desenvolvimento e do crescimento do café, das deficiências, dos locais das falhas, ficou simples perceber, né, esses resultados a partir do momento que você começa a entender um pouco mais da paisagem e do lugar. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Eu vou ficar por aqui. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar e de curtir também. Beleza? Vamos que vamos, e muita paz.